Depois do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter confirmado que o governo norte-americano está analisando nesse momento uma sanção a Alexandre de Moraes através do Global Magnitsky Act, também conhecido como pena de morte financeira, e de ter confirmado também que são grandes as chances disso se concretizar, já era esperado que os aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal se manifestassem em defesa dele. Agora, eu acho que ninguém imaginou que essas respostas seriam tão vergonhosas quanto elas acabaram sendo. Acompanhe aqui comigo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a reagir com firmeza à ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa informação foi passada por fontes do próprio Palácio do Planalto e do Itamaraty a uma coluna no Metrópolis. Outro petista que saiu em defesa de Alexandre de Moraes foi Gleisi Hoffmann, que por sinal ainda é a presidente nacional do partido. Em uma publicação na sua rede social, ela chamou a ação do governo dos Estados Unidos de uma vergonhosa conspiração de Bolsonaro com a extrema-direita norte-americana e ainda classificou Alexandre de Moraes como um promotor da justiça e um defensor da democracia no nosso país. Agora, sabe o que é realmente vergonhoso nessa história? É o fato de que o PT, de Gleisi e de Lula, lá em 2016, quando Michel Temer era o presidente da República, por conta do impeachment de Dilma Rousseff, chamava Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, antes de ter sido indicado por Temer ao STF, de ministro golpista. Um exemplo disso foi essa publicação de setembro de 2016. Em outra publicação, feita em outubro do mesmo ano, o PT, além de chamar Moraes de ministro golpista, ainda revelou que ele recebeu 4 milhões de reais de uma empresa investigada pela Polícia Federal. Em 2017, os ataques continuaram. Em janeiro, o partido chamou novamente Moraes de ministro golpista. E em fevereiro, quando ele já havia sido indicado por Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, a própria Gleisi Hoffmann afirmou que essa era uma indicação prejudicial à democracia. Agora, ironicamente, as lideranças do PT demonstram publicamente todo o seu amor pelo ministro. Mas eles não são os únicos hipócritas nessa história. Quando Trump venceu as eleições norte-americanas e a aplicação de sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros brasileiros passou a ser uma possibilidade real, os integrantes do STF fizeram piadas sobre o assunto. Essa matéria da coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, no início de novembro de 2024, relatou as brincadeiras feitas pelos ministros da Suprema Corte, em tom de deboche, sobre quem seria o primeiro a ter seu visto de entrada nos Estados Unidos cancelado. Pois é, só que agora que isso está muito próximo de acontecer, eles já não estão mais achando a situação engraçada. Agora, de acordo com uma matéria da mesma coluna da Folha de São Paulo, só que publicada ontem, os ministros do Supremo afirmam nos bastidores que uma sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes é inadmissível e gerará solidariedade. Só que a lista de pessoas que misteriosamente mudaram completamente de opinião não acaba por aí. Lembra daquele pseudo-jornalista militante da Globo News que atua fervorosamente contra Trump dentro da imprensa? Pois é, Guga Chakra agora misteriosamente passou a ser um entusiasta da liberdade de expressão. Na noite de ontem, durante um programa da emissora, ele explicou de que forma Moraes pode ser atingido pelas sanções por meio do Global Magnitsky Act e praticamente concordou com a aplicação delas. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira, mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes.
pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Mas não se enganem, o militante dos cabelos rebeldes não teve uma crise existencial e nem reavaliou sua consciência. No caso dele, o motivo por trás disso é muito mais simples. Ele mora nos Estados Unidos. E por mais que tenha ajudado a eleger um governo de esquerda aqui no Brasil, ele é mais um daqueles hipócritas que de maneira alguma gostaria de voltar ao Brasil de Lula. Para evitar que ele possa ser um próximo alvo de sanções, o pseudo-jornalista resolveu agora moderar o seu discurso. Agora eu pergunto, na sua opinião, dentre todos os hipócritas que eu listei até aqui, quem agiu mais vergonhosamente? Bom, eu ainda tenho mais uma mudança repentina para relatar no vídeo de hoje, só que antes eu quero trazer para você um recado sobre algo que talvez você ainda não conheça, as opções de conteúdo que você pode ter acesso além dos vídeos aqui do canal. Olha só, se você passa por situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre política ou questões relacionadas a ela com alguém que é militante de esquerda, eu tenho um material que se encaixa perfeitamente naquilo que você está precisando nesse momento. No e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, eu compartilho com você 7 estratégias diferentes, todas testadas e validadas na prática por mim. São estratégias que eu utilizo nos meus vídeos e no meu dia a dia e todas elas explicadas de maneira clara e objetiva. Você terá acesso a esse material por apenas R$19,90 clicando no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Agora, se você passa por esse mesmo tipo de situações, mas você quer estar ainda mais preparado, com mais estratégias e com explicações ainda mais detalhadas sobre elas, eu recomendo o curso 12 estratégias para vencer debates contra militantes de esquerda. Nele você encontrará 12 aulas com explicações detalhadas de cada uma das estratégias, mais um módulo bônus com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais para aprimorar ainda mais o seu repertório e ainda mais um módulo bônus com um acervo de debates políticos históricos desde 1989 até 2024. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$147, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clicando no segundo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. E se você deseja aprimorar a sua comunicação de maneira geral, indo muito além dos debates sobre política, pensando no seu crescimento profissional ou pessoal, visando novas oportunidades como uma promoção, um novo emprego, novos negócios ou qualquer outra chance de crescer, eu tenho material exclusivo onde eu compartilho tudo aquilo que eu aprendi sobre comunicação na teoria e na prática e que me levou a ter hoje uma audiência de mais de 600 mil pessoas na soma entre YouTube, Instagram e TikTok. Para ter acesso ao Manual da Comunicação 2025 por apenas R$197, que também pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clique no terceiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora no canto da sua tela. Eu espero que assim eu consiga ajudar você de alguma forma em retribuição a tudo que você fez a esse canal ao longo dos últimos meses. Muito bem, vamos aos fatos. Se você assistiu ao programa de notícias de ontem aqui do canal, você deve se lembrar que eu mostrei que o governo Lula estava comprando galões de 20 litros de água para a COP30, que acontecerá no final de 2025 em Belém, no Pará, por um preço até 611% acima do valor praticado em outras licitações públicas relacionadas ao mesmo produto. Essa informação foi revelada inicialmente pelo Metrópolis. Parte dos 51 mil galões de água que estavam sendo comprados pelo governo federal estavam
estavam sendo adquiridos pelo preço de R$ 30,22 a unidade. A título de comparação, o Senado realizou uma licitação recente onde os mesmos galões foram adquiridos por R$ 4,25 a unidade. Pois é, só que o resultado da licitação, que já era apontado pelo próprio governo como concluído, depois da divulgação da matéria, sofreu uma mudança. O governo Lula agora informou o seguinte, abro aspas, inicialmente o governo federal havia informado que a licitação já havia sido concluída e que os preços finais dos itens saíram por R$ 30,22 e R$ 18,27. Após a publicação dessa reportagem, a gestão da COP30 se corrigiu, indicando que o contrato ainda não foi assinado e que os galões de água não deverão mais ser adquiridos por meio dessa aquisição, uma vez que o governo já tem propostas de patrocínio para esse fornecimento. Fecho aspas. Ou seja, a compra já estava certa. Só que então alguém descobriu. Se não tivesse vazado as informações, os fornecedores teriam sido beneficiados por mais uma licitação superfaturada. Imagine então a quantidade de compras superfaturadas que já não passaram despercebidas até aqui. Afinal, o governo Lula a cada dia deixa mais claro que só passa a se importar com o dinheiro do povo brasileiro quando um escândalo vem à tona. E você, o que acha de tudo isso? Me conta aqui nos comentários.